Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e nós vamos agora para essa outra aula, segunda aula de análise combinatória. Seria o que, pessoal? Seria uma aula de contagem, né? Só que nessa aula, pessoal, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver um outro tipo particular de contagem, que envolve contagem, que são os chamados anagramas. Então, o que seriam anagramas, né, pessoal? Então vamos lá para a definição. Então, anagramas é a permutação ou troca de posição entre os elementos de uma lista ou conjunto. Então, permutação, pessoal, é uma troca, certo? Vamos imaginar o seguinte, ó. Temos aqui esse exemplo. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Brasil? Então, percebam que a palavra Brasil é formada pelas letras B, depois R, A, S, I e L, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei as letrinhas da palavra Brasil e coloquei elas aqui dentro desses quadrados, certo? Como se fosse uma casinha. Então cada letra está dentro de uma casinha, tudo bem? Agora, como eu disse aqui na definição, que anagrama é a troca de posição entre os elementos de uma lista ou conjunto, então num anagrama, né, pessoal, que envolve as letras da palavra Brasil, essa letra S, por exemplo, ela pode trocar de posição com a letra B. Então o S pode vir para cá e o B para cá. Outro exemplo, o L pode vir aqui no lugar da letra I e a letra I no lugar da letra L. Certo? Ou seja, as letrinhas aqui da palavra Brasil, elas podem trocar de posição. Então isso é que seria anagrama. Legal? Então nós queremos saber quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Brasil. Então reparem aqui o seguinte, que no caso aqui, dessa primeira casinha, quantas possibilidades nós temos aqui, pessoal? Bom, aqui nessa casinha nós podemos ter todas essas 6 possibilidades. O L pode estar aqui, o I pode estar aqui inicialmente, o S, o A, o R e o B, certo? Então nesse caso nós teríamos o quê? 6 possibilidades. Tudo bem? E agora no caso dessa segunda casinha, quantas possibilidades nós teríamos aqui para essa casa? Bom, reparem o seguinte. Vamos supor que nessa casa aqui eu já tenha usado a letra L. Então eu não posso usar na segunda casa a letra L novamente. Por quê? Porque eu já usei na primeira. Então vai sobrar somente essas outras letras aqui, certo? Então seriam quantas possibilidades aqui no caso? Seriam 5 possibilidades, certo? Tudo bem? Então vamos supor que eu tenha usado até aqui a letra I e aqui a letra L, certo? Isso significa o seguinte, que para essa terceira casinha aqui, vindo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, primeira, segunda, terceira casa. Então, para essa terceira casinha aqui, quantas possibilidades de letrinhas nós teríamos aqui para compor esse anagrama, né? Aqui nessa terceira casinha, nós teríamos 4 possibilidades. Tudo bem? Agora vindo aqui da esquerda para a direita, aqui nessa quarta casinha, 1, 2, 3, 4. Aqui nessa quarta casinha, quantas possibilidades de letrinhas nós teríamos aqui para preencher essa casinha? Nós teríamos 3 possibilidades. Então percebam, pessoal, que aqui no caso, nós estamos vindo com possibilidades de forma decrescente. Até aqui nós temos 6, 5, 4, 3. Certo? Então estou mostrando isso aqui para vocês já começarem a entender a lógica disso aqui, tá? No caso aqui, dessa quinta casinha, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta casinha, quantas possibilidades nós teríamos? Bom, acho que você já sabe, né? Se nós temos 6 aqui, 5 possibilidades aqui, 4 aqui, 3 aqui, então aqui só pode ser quantas possibilidades? Isso mesmo, 2 possibilidades. Tudo bem?
E agora aqui na última casinha, né? Quantas possibilidades nós teríamos para usar aqui nessa última casinha, que é a sexta casinha? Nós teríamos apenas uma possibilidade. Beleza, pessoal? Então, como que nós faríamos para contar, certo? Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Brasil? Então, a gente vai usar o seguinte procedimento matemático. Ó. Nós vamos escrever aqui, ó, 6... Ou seja, baseado nessas 6 possibilidades, eu vou multiplicar por quanto? 5. Está aqui o 5, que é baseado nessas 5 possibilidades. Que eu vou multiplicar agora por quanto? Acho que você já entendeu, né? Vamos multiplicar por 4, né? E agora, vamos multiplicar por 3. 3 possibilidades. E agora vamos multiplicar por 2. 2 possibilidades. E agora vamos multiplicar por quanto? Acho que você já entendeu também, ó. Vamos multiplicar por 1, certo? Então agora, para você saber quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Brasil, basta você fazer o seguinte, ó. Você vai fazer 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 260. 260 vezes 2. Opa, vamos voltar aqui, né? Vamos fazer de novo. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, certo, pessoal? 360. Então, retomando, né? 360. E 360 vezes 2, 720. E 720 vezes 1, o próprio 720. Então, essa multiplicação, pessoal, vai ficar igual a quanto? 720, isso mesmo. Então, notemos que para esse caso, né, de contagem de anagramas, nós podemos usar esse procedimento matemático. Nós verificamos quais são as possibilidades para cada casinha, certo? E daí nós efetuamos as multiplicações. No caso aqui, nós obtivemos 720 anagramas que nós podemos formar com a palavra, com as letrinhas da palavra Brasil, certo? Agora, é o seguinte, pessoal, notemos aqui uma coisa. Se eu perguntar para vocês, ó, existem letras que se repetem no caso dessa palavra aqui, Brasil? Não, né? O B aparece só uma vez, o R aparece só uma vez e assim por diante, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso aplicar esse procedimento matemático aqui, ó. Por quê? Porque a palavra Brasil contém letras que não têm repetição. São 100 letras repetidas, certo? Tudo bem, pessoal? Então é importante que você entenda isso. Ó. A gente pode utilizar esse procedimento matemático para calcular esses anagramas aqui da palavra Brasil. Por quê? Porque essa palavra é 100 letras repetidas, tudo bem? Então, olha só, como que ficaria então, né? Dando um exemplo aqui, né, de como que ficariam esses anagramas. Reparem que são bastante anagramas, né, que dá para a gente formar com a palavra Brasil. Ó. 720. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu teria aqui como primeira possibilidade Brasil, certo? Depois, em segundo lugar, poderia ter essa disposição. Reparem que as letrinhas mudam de lugar. Depois, no terceiro lugar, eu poderia ter essa disposição. E aí vai indo, quarta possibilidade, quinta, sexta, e vai até as 720, certo? Onde eu poderia ter, por exemplo, essa disposição. Tudo bem, pessoal? Então, anagrama é isso. É a permutação ou troca de posição entre os elementos de uma lista ou conjunto. E sempre que eu tiver uma palavra sem letras repetidas, se eu quiser calcular os anagramas, a quantidade de anagramas possíveis, eu vou usar essa técnica matemática aqui, ó, certo? Tudo bem? Ok, pessoal, então vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.